A matriz de Eisenhower, que essa matriz aqui ela é focada na priorização para quem é gestor, tá? Então agora a gente estava vendo aí matrizes que priorizavam atividades, esforços, backlogs, projetos, e agora a gente vai chegar numa aqui para quem é gestor. Por quê? Porque essa matriz é muito interessante para que a gente possa ver uma metodologia de distribuição de trabalho, vocês vão entender melhor, tá? A matriz de Eisenhower, ela tem baseada em dois critérios, tá? O primeiro critério é a importância e o segundo critério é a urgência. Então são basicamente dois critérios que a gente vai trabalhar: importância e urgência. Importância, como que impactam as nossas metas e os nossos objetivos, tá? E a urgência é qual o prazo, qual que é a gravidade que eu vou ter, qual que é o prejuízo que eu vou tomar se nada for feito. Então a importância está relacionado ao quanto isso vai impactar, vai contribuir para eu atingir as minhas metas, para eu atingir os meus objetivos estratégicos, o quanto que isso vai contribuir para que eu possa chegar até onde eu desejo, que eu possa ter os resultados que eu desejo, tá? Então esse aqui é o critério da importância, muito focado em meta, objetivo e resultado, chegar aonde eu quero, tá? Muito baseado no nosso planejamento. E aqui eu tenho outro critério que é de urgência, ou seja, qual que é o prazo que eu tenho para fazer isso, qual a celeridade, né? Qual que é a pressa que eu tenho para fazer isso aqui e qual que é a gravidade que isso vai me causar se eu não tomar uma atitude, se eu não executar essa atividade. Então, como são dois critérios, olha que interessante, né? A gente vai poder montar agora como se fosse realmente aqui um gráfico, tá? Então, olha que legal. Aqui nesse lado eu tenho o meu eixo vertical, né? Eu tenho o meu critério de importância. Então aqui eu vou ter o meu nível de importância, indo de uma importância mínima até uma máxima importância. Então nesse eixo aqui eu tenho meu critério de importância. No meu eixo horizontal eu vou ter a minha urgência, o mínimo de urgência, o máximo de urgência, beleza? Então a gente está montando aqui o nosso gráfico. Como vocês já podem perceber, a gente vai ter alguns lugares que são bem interessantes para a gente analisar. Por exemplo, máxima importância com máxima urgência. Super interessante. Mínima importância, mínima urgência. Máxima importância, mínima urgência. Então, vocês já entenderam onde que eu quero chegar, né? A gente pode, então, dividir esse gráfico aqui em 4 partes, que são essas 4 áreas que eu estou mostrando para vocês aqui as cores, tá? Essa área laranja é a área que corresponde a atividades que têm máxima urgência e máxima importância, tem essa área laranja. Essa área em cinza, eu tenho a máxima urgência, porém são atividades que não têm importância, não têm tanta importância. Fazer um parênteses aqui para não ter dúvida nessa comunicação, né? Quando eu falo assim, não tem importância, é óbvio que se é uma atividade, está elencada para fazer, é porque ela tem importância. Quando eu digo não tem importância, é relativo comparado a todas as outras atividades que eu tenho, tá? Então, quando eu falo, não tem importância, não tem urgência, entenda-se que é mínimo, tá? Não é necessariamente zero. Nesse pedaço azul, eu tenho baixa importância e baixa urgência. E nesse pedaço verde, eu tenho alta importância e baixa urgência. Pelas definições dessa matriz aqui que a gente vai ver, cada um desses quadrantes aqui, ó, eles vai nos trazer uma forma diferente de a gente analisar e priorizar atividades. Então vamos lá. Começar pelo lugar mais básico, mais fácil. Quando eu tenho algo que é urgente e importante, então ali, ó, primeiro quadrante, muito importante e muito urgente, certo? Como que eu vou priorizar? Faça agora. Então esse primeiro quadrante aqui, ó, eu preciso fazer, eu preciso agir, tá? Eu preciso executar isso o quanto antes, tá? Então aqui, ó, máxima urgência e máxima importância, eu preciso fazer o quanto antes. O próximo quadrante, quando a urgência é muito urgente, porém é pouco importante. Ou seja, eu tenho uma coisa que precisa ser resolvida agora, mas que não vai ter muita importância, não vai trazer muito resultado, não está muito alinhado aos meus objetivos, às minhas metas. Lembra, né? A importância aqui é o impacto que isso aqui vai causar nos meus objetivos e nas minhas metas. Então, é urgente, mas não é importante. O que eu faço? Delego essa atividade. Então, se eu tenho uma priorização de atividade, por isso que eu estou falando que é uma ferramenta muito mais utilizada para quem trabalha como gestor.
Então, aqui, eu como gestor tenho que tomar uma atitude e tenho que executar. Por quê? Porque isso está alinhado com os meus objetivos, com as minhas metas, é importante, isso aqui vai me ajudar a alcançar os meus resultados, tá? Então, eu faço agora o quanto antes. Se isso é urgente, mas não está alinhado aos meus objetivos estratégicos, o que eu faço? Eu delego. Então, aqui eu posso escalar um técnico para fazer alguma coisa, posso contratar um terceiro, posso delegar para que alguém possa planejar isso por mim. Ah, sei lá, precisa estar numa reunião, fazer alguma coisa que eu não necessariamente preciso estar lá, o que eu faço? Eu delego, tá? E aí isso é muito importante, porque a gente vê que muitos gestores têm muita dificuldade de delegar atividades, tá? Às vezes, o que o gestor acha? Como é urgente, então deixa que eu faço porque é urgente. Não, você vai deixar de fazer se isso não tiver importância. Você delegar ou não está na escala da importância e não na escala da urgência. E tem muita gente que, muito gestor que a gente conhece que faz ao contrário disso. Ele sempre vai colocar o que é mais urgente primeiro, sem se importar com a importância, né? Sem ligar para a importância. E aí o que acontece? Às vezes a gente tem um gestor que está fazendo tudo na urgência e não está trazendo resultado para o seu time e para a sua equipe, porque ele não está se preocupando na importância que aquilo tem e porque ele tem dificuldade de delegar, ele sempre prefere fazer. Tem gente que gosta de ser conhecido como apagador de incêndio, né? O cara que está sempre onde está urgente, está tendo problema, ele está lá resolvendo. Mas será que isso é estratégico para você? Será que isso está alinhado com os seus objetivos, com as suas metas, com o resultado que a empresa espera de você, com o resultado que você precisa alcançar? Talvez não. E aí você está gastando muita energia em algo que você poderia delegar. Se você delega algo que tem baixa importância, a empresa vai entender que você valoriza o seu tempo. E as pessoas ao redor vão entender que você valoriza o seu tempo. Puxa, ele pediu para eu fazer alguma coisa que é urgente, ou seja, é importante para mim fazer isso para ele, porém é óbvio que ele está fazendo algo que é muito mais importante, vai trazer muito mais resultado para nós do que isso que eu estou fazendo aqui. Então, até a pessoa que é delegada para fazer também tem um grau de motivação, de engajamento maior, tá? Vamos para o próximo quadrante aqui, ó. Muito importante, mas é pouco urgente. Você tem uma atividade para fazer que é muito importante para você, tá? Que está alinhada com seus objetivos estratégicos, que é o resultado que você precisa, que faz sentido para o seu setor, mas não tem urgência. O que você faz? Você tem que decidir quando que é o melhor momento para fazer. Ou seja, agende, tá? Coloque na sua agenda. E aí aqui dentro, quando você tem atividades que são importantes, mas a urgência é menor, que você tem que decidir, às vezes vai ter várias atividades ali dentro. E aí você pode aproveitar dentro desse quadrante e utilizar outras ferramentas de priorização. Talvez aqui você pode usar um Gucci, por exemplo, ou um próprio Rice, se você tiver muitas demandas. Então olha só que legal, você consegue ir clusterizando, né? Criando agrupamentos aí de sistemas decisórios de priorização. E aí o último aqui que a gente tem é quando a urgência é baixa e a importância é baixa. Então é pouco importante e pouco urgente. O que a gente faz? Faça depois. Então isso são coisas que não precisam nem estar agendadas, podem estar só lá na sua lista. Não precisa ainda ter uma data, como fazer, por que fazer, só deixa lá, depois você faz, porque não tem urgência e não tem importância, ou seja, não está alinhado com os seus objetivos estratégicos. E aqui, pessoal, a gente vai entrar agora num assunto bem polêmico, tá? O cara que criou essa matriz de decisória, ele falou a seguinte frase, ele disse o seguinte, ó: o que é importante raramente é urgente, e o que é urgente raramente é importante. Cara, tá aqui uma coisa muito importante, anotem, tá? Uma coisa importante e urgente aqui que eu tô falando para vocês, tá? Anotem aí, printem a tela, compartilhem, né, nas redes sociais, porque essa frase aqui ela é muito importante para quem trabalha com planejamento. O que eu quero dizer com isso aqui, pessoal? Muitas vezes a gente acha que só porque uma coisa é urgente, ela é importante. Ou porque algo que é importante é urgente. Isso é algo empírico, mas não é verdade. Por isso que a gente precisa aplicar critérios técnicos para desenvolver isso aqui. Por exemplo, tá? A atividade física, né? A gente se exercitar. É importante ou não é importante? É claro que é importante. A atividade física é de extrema importância para a gente garantir a nossa saúde, né? Se a gente faz atividade física a longo prazo, a gente tem uma vida muito melhor, qualidade física, eu tenho certeza que vocês sabem. Agora, qual que é a urgência de fazer atividade física? É baixa,
né? Porque a gente não vai ter que sair agora, nossa, eu tô com problema, né, sei lá, preciso emagrecer, equilibrar meu colesterol, triglicerídeos e tal, vou sair correndo e vou correr absurdamente agora mesmo. Não, a gente vai se machucar. Por quê? Porque não tem urgência. No caso da nossa saúde física é extremamente importante e a gente tem que fazer um pouquinho todo dia. Tá? A gente pode deixar para, eu não consegui hoje, posso ir semana que vem? Pode, mas você não pode parar de fazer. Você tem que estar sempre fazendo exercício físico, um pouquinho. Então, nesse caso, olha só, a urgência é bem baixa, porém a importância para a nossa vida pessoal é gigantesca, tá? Um outro exemplo, eu preciso pagar a conta do meu celular, por exemplo, tá? Então, a conta do meu celular vai vencer hoje, ou seja, é urgente, vai vencer agora, eu preciso pagar agora, certo? Eu tenho uma urgência muito grande. Mas, se eu não pagar, se eu pagar amanhã ou depois de amanhã, não é tão importante, porque eu sei que a minha linha não vai ser cortada, né? Se eu ficar meses sem pagar, tudo bem. Mas se a conta vence hoje e eu não pago hoje, pago amanhã, mas a companhia telefônica me liga, vamos reagendar um pagamento e tal. Então, olha só, é urgente, por quê? Porque o prazo vence hoje. Mas não é tão importante assim, porque eu sei que isso não vai me trazer custos gigantescos, não vai me trazer um grande impacto. Então, por mais que seja urgente eu pagar hoje, porque é hoje que vence, e talvez até tenha um reajuste, um juros, uma multa para amanhã, para depois, isso não é tão importante para mim, porque não vai me causar um impacto nenhum. Tá? Agora, se eu não pagar minha conta do celular, que vence hoje, e eu não pagar, e eu sei que amanhã eles vão cortar, aí é diferente. Porque daí eu já entro que é urgente e importante. Eu preciso pagar hoje porque vence hoje, então é urgente. E se eu não pagar, eu vou perder essa linha telefônica, eu vou perder esse número, eu vou ficar sem internet. Então é urgente, importante e urgente. Mas isso, geralmente, pessoal, é raro na nossa vida. Se vocês pararem para analisar, praticamente tudo que é importante não é extremamente urgente. As urgências são apenas em casos raros, em acidentes, em emergência, em coisa que foge do nosso controle. No todo o resto, as coisas importantes são coisas de longo prazo. E as coisas urgentes, não necessariamente elas são extremamente importantes, tá? Então, importante e urgente geralmente são casos raros. E aí a gente chega aqui, em um aspecto bem interessante. Nesse nosso quadrante importante e urgente, 20% das coisas que acontecem, que vão nos levar a ser importante e urgente, 20% são acidentes imprevistos. São coisas que não tem como a gente saber. Tá? São coisas que vão acontecer e tem que fazer. Então, sei lá, eu fiquei doente, tive que ir para o hospital fazer uma cirurgia. É importante porque é caso de vida ou morte, e é urgente porque tem que fazer agora, né? Não dá para deixar, não dá para planejar depois, é um caso de emergência. Então, geralmente aqui, 20% são acidentes imprevistos. E aí vai me perguntar assim, professor, mas e os outros 80% o que é então? Então, já vou dizer para você, deixa aqui no comentário, tá? Vai comentando aqui com a gente, ou deixa aqui no chat também. O que você acha que são os outros 80% que são importante e urgente? Vou dar um tempo aí para você pensar. Os outros 80%, pessoal, é a famosa procrastinação e incompetência. Por quê? Geralmente, uma atividade, quando ela é importante, mas você não faz, com o tempo isso vai se tornar urgente. Ou uma atividade que é urgente e pouco importante e você também não liga, isso vai virar importante. Então, para um gestor que tem que decidir a prioridade que ele vai ter que determinar cada tarefa ou delegar, se ele não executa, se ele não presta atenção, se ele não liga, com o tempo vai se tornar importante e urgente. Então, a maioria das vezes em que a gente categoriza um problema como importante e urgente, pode ter certeza, ou é acidente, tá? Que é 20% dos casos, porque a gente sempre pensa em prevenção de acidentes, em qualquer lugar que seja, né? Com a nossa própria saúde, também a gente sempre pensa em prevenir o acidente, e o resto é procrastinação, é incompetência. Então, quando a pessoa fala, aqui na minha empresa tudo é importante, tudo é urgente, eu já sei que a pessoa é um gestor incompetente. Fala, todas as atividades são urgentes, tudo é importante, cara, aqui não dá, tem que fazer. Incompetência de gestão. Incompetência de gestão, incompetência de não saber usar as ferramentas de priorização, incompetência na gestão do tempo, incompetência na gestão de pessoas.
geral, incompetência geral ou procrastinação. Às vezes a pessoa até sabe, é competente, mas procrastina. Ah, depois eu faço, depois eu vejo, depois isso, depois aquilo. E aí acaba que uma hora o negócio estoura e aí a gente chega no importante e no urgente. Então, empresas, setores, onde tudo é importante, tudo é urgente, pode ter certeza, pessoal. Nós vamos ter gestores incompetentes, pessoas incompetentes, ou então um ambiente muito inseguro, um ambiente cheio de acidentes, cheio de imprevistos, tá? Então, como que a gente praticamente elimina, tá? Problemas, ações, atividades que são importantes e urgentes? A gente elimina acidentes imprevistos, a gente faz isso por meio de planos de contingência, né? Elaboração de planos de confiabilidade, deixar o nosso sistema mais robusto. E procrastinação e incompetência é através de ensino, é através de consultoria, é através de uma mentoria e, claro, também através de substituição de pessoas, né? A gente precisa de pessoas certas no local certo. Então, olha o quanto uma simples ferramenta pode nos ensinar sobre gestão e quanto isso pode mudar o nosso mindset, a forma como a gente vai encarar as atividades do nosso dia a dia, principalmente para nós que somos gestores de manutenção, gestores industriais, gestores de operação. Agora vamos então ver um exemplo na prática aqui, pessoal. Vamos lá. Eu tenho aqui a minha matriz, né? Então, decida quando fazer, faça agora, delegue e faça depois. E aqui, botar 3 exemplos aí só para vocês darem uma praticada. Primeiro, fazer a troca de óleo que está atrasado em uma máquina que não tem produção alocada, tá? Esse é o primeiro caso. Outra atividade. Foi informado que uma máquina teve uma falha e parou a produção. E terceiro, preciso pegar documentos com RH daqui a 5 minutos, tá? Ou seja, 5 minutos eu tenho bastante urgência. No segundo exemplo ali, ó, parou uma produção, teve uma falha. E no primeiro, preciso fazer uma troca de óleo, mas a máquina não tem uma produção alocada, então ela não vai estar em operação. Aí agora eu queria que vocês, como exercício, colocassem aí, a atividade 1 vai estar em qual desses quadrantes? Atividade 2 vai estar em qual desses quadrantes? E atividade 3 vai estar em qual desses quadrantes aí? Vou dar 2 minutinhos para vocês. Colocaria assim, ó. Então aqui o primeiro, ó, fazer a troca de óleo, que está atrasado. Então fazer uma troca de óleo é muito importante. Então o grau de importância é alto. Porém, eu tenho uma máquina que não tem produção alocada. Ou seja, essa máquina não vai estar produzindo. Eu não preciso correr contra o tempo loucamente para poder consertar, para poder botar a máquina para produzir. Não tenho produção alocada. Então a urgência é baixa. Então, fazer a troca é importante, até porque já está atrasado. Então, isso significa que talvez esse óleo já tenha passado, eu preciso trocar esse óleo. Mas não tem urgência porque eu não tenho produção alocada, aquela máquina está parada. Então, eu vou agendar quando que eu vou fazer essa atividade, beleza? Ó, foi informado que uma máquina teve uma falha e parou a produção. Falha e parada de produção, 2 coisas extremamente críticas, né? Então, se a produção parou, é extremamente urgente botar para funcionar. E se teve uma falha imprevista, é extrema importância. Então, a gente tem que fazer agora. Por isso que aqui, ó, essa segunda ficou que eu preciso executar o quanto antes. Terceiro, eu preciso pegar documentos no RH daqui a 5 minutos, ou seja, tem que ser rápido, daqui a 5 minutos eu tenho que pegar, então tem urgência. Talvez quem trabalha fábrica, fazenda, offshore, né, grandes empresas, sabe que às vezes tu sair da operação até chegar no RH, muitas vezes demora mais do que 5 minutos. Então aqui, ó, tu tem urgência, só que é só para pegar documentos lá no RH, ou seja, não tem importância, qualquer um pode pegar. Então se a urgência é baixa, a importância é baixa, mas a urgência é alta, nesse caso eu vou delegar para alguém ir lá pegar esses documentos para mim, beleza? E você já conhecia a matriz de Eisenhower, já conhecia essa forma de fazer priorização de atividades, principalmente para quem é gestor de manutenção? Você viu o quanto a gente pode aprender dessa ferramenta, né? Então já deixa aqui o comentário, viu quantas coisas a gente viu até aqui. Então já deixa aí o seu comentário, o que você achou, se você vai usar isso aí na sua empresa ou se você já utiliza. Agora bora para a próxima ferramenta.